A harmonia de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos, que a benevolência dele os alcance, onde quer que você se encontre, que a presença resplandecente do nosso Criador e Yahweh dos Exércitos esteja com você e com os seus, que você possa confiar plenamente, porque na palavra do próprio Criador diz, o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé significa viver sob a submissão à direção do nosso Criador, do nosso Salvador, Yahshua Mashiach. E quando nós nos achegamos a Yahshua, automaticamente nós nos achegamos a Yahweh, que é o nosso Criador, que criou céus e terra. Pela palavra ele diz, haja luz e houve luz. Então, pela palavra, a palavra, nós temos que pedir ao nosso Criador que venha ungir a nossa língua, para que nós tenhamos palavra que edifique, né? Palavras de edificação, que ele venha ungir os nossos olhos, para que nós tenhamos olhares de pureza, para que ele venha ungir os nossos ouvidos, para que nós possamos filtrar o que a gente ouve, ou o que a gente guarda, que ele venha ungir a nossa mente para que nós venhamos guardar, memorizar, arquivar somente coisas que venham acrescentar, que venham fazer a diferença, não é mesmo? Então, querido, para o dia, uma ótima quarta-feira para vocês. Espero que a presença do nosso Criador e do nosso Salvador venha resplandecer no seu dia, que você possa, sim, absolutamente ter a certeza e a garantia convicta, a verdadeira certeza absoluta que vem do nosso Criador, vem do reino celestial e é nos alcançado, que é a verdadeira palavra que cura, salva, edifica nas nossas vidas, né? Para hoje nós iremos meditar no livro de Abacuque, o profeta Abacuque. O Criador tem uma sentença que foi revelada ao profeta Abacuque. Abacuque passou por momentos que ele queixava-se, ele questionava o próprio Criador, mas o Criador respondia para Abacuque. Assim é comigo e com você. Muitas vezes nós iremos orar, muitas vezes nós iremos nos santificar, muitas vezes nós iremos questionar, só que nós temos que entender que o nosso Criador, quando nós entregamos ele algo, nós não devemos tomar das mãos do próprio Criador. Nós temos que deixar que seu agir venha se manifestar. Cedo ou tarde cedo? Não, no seu determinado tempo. E você vai compreender e entender, basicamente, que muitas vezes você passa por aflições, muitas vezes você passa por situações, por desafios que você quer colocar suas mãos para você resolver. Só que o Criador, quando nós vivemos pela fé, nós não podemos tirar da mão dele. Se nós colocamos, nós temos que deixar na mão dele. Assim como era com Abacuque, ele respondeu para Abacuque, hoje ele vai responder para mim e para você as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas dúvidas, as nossas seguranças, para que eu e você podemos sim continuar alicerçado na rocha. Quem é a rocha? Yahshua Mashiach. Então, Pai, em nome de Yahshua Mashiach, apresentamos esse novo vídeo a Ti. Repreenda o espírito da confusão, repreenda o espírito da contenda, da fofoca, da fuxico. Repreenda, Pai, tudo aquilo que vem em oposição às nossas vidas, para travar, para cortar, para corte, morte, paralisação, destruição. Repreenda em nome de Yahshua Mashiach todo o espírito perseguidor, tudo aquilo que vem, Pai, no oculto, no escondido, que nossos olhos não pode contemplar, mas tu sondas os corações. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós repreendemos toda praga, toda palavra maldita lançada contra as nossas vidas, contra os nossos. Nós repreendemos, anulamos e cancelamos e decretamos eliminado pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach toda obra contrária. Recue agora a inveja, recue agora a cobiça, recue agora o olho de maldade, recue agora a obra contrária. Tudo que é feito nas encruzilhadas, nas nossas virgens, toda tranqueira deixada diante das nossas casas, nós repreendemos, anulamos e cancelamos. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós decretamos e determinamos que haja luz nessa casa, haja luz nessa vida, haja luz nessa família. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, Pai. Sela-nos com teu santo ruach, sela-nos com a tua santa presença. Assim seja, queridos. Se você crê, assim sucederá. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 ao teu direito, mas você não será atingido. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Querido, a palavra do Criador, a fé é loucura para o mundo. A fé é loucura, é pelo poder da palavra. Se você crê, assim sucederá. No próprio livro, na Bíblia Sagrada, diz que, Yahshua diz, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, né? Tomé, por exemplo, Yahshua tinha ressuscitado no terceiro dia. Tomé duvidou quando os discípulos contaram para ele. Ele, não, eu tenho que tocar nas mãos de Yahshua, eu tenho que tocar nas feridas dele no pé. Aí Yahshua foi e apareceu para Tomé e falou, Tomé, vem aqui. Pegou as mãos dele e colocou para ele ver, para ele ter certeza. Aí Yahshua deixou essa lição para mim e para você. Bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que não viram e creram. Eu não vi Yahshua fisicamente, mas eu creio que ele veio 100% homem para cumprir os preceitos da lei de Moisés, cumpriu para que tirasse todo o jugo sobre as nossas costas, né?
para que hoje eu e você recebesse como prêmio, como recompensa a nossa salvação. Eu creio, essa é a minha fé. Espero que você também possa crer nisso, porque esse alto preço que ele fez, foi rejeitado, perseguido, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas pisaduras nós somos curados, pelas suas pisaduras nós somos livres, né? Por aquele alto preço que ele pagou no madeiro, por mim, por você, ele só espera que eu e você simplesmente aceite e reconheça esse ato que ele fez de amor pela humanidade, né? Então, paz e harmonia de Yahshua Mashiach, que você possa agora abrir sua Bíblia, bora lá para nós meditarmos. Abacuque, o livro de Abacuque, capítulo 1. Bora, Pai, fale conosco através de Yahshua Mashiach. Assim seja, queridos. Sentença revelada ao profeta Abacuque. A queixa de Abacuque: até quando, Altíssimo, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violências, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e sujas discórdias? Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta? Por que os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida? A resposta do próprio Criador a Abacuque, veja bem. Olhe entre as nações e veja, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago aos caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para ponderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer a violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúne os cativos como se ajunta a areia. Zomba dos reis, os príncipes são motivos de risos para ele. Ri de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquista. Então passa como passa o vento e segue adiante. Torna-se culpado estes cujos Deus é a própria força, ou seja, a própria força da maldade dele, eles têm como Criador, né, como Salvador, Pai, ministro dos nossos corações. Então, querido, o que o Criador, o livro de Abacuque, capítulo 1, ele vem nos trazer, ele vem nos fazer com que eu e você venha meditar. É um livro pelo qual Abacuque, ele questiona o próprio Criador sobre o que está acontecendo e as respostas que não tem, que ele está vendo a injustiça acontecer diante dos olhos e não está vendo uma resposta, está vendo que as coisas que são corretas, são justas, elas não funcionam aos olhos do profeta. Mas na realidade, o Criador estava trabalhando naquela situação. Assim é comigo e com você. Às vezes, diante de nós, a gente contempla as injustiças, a gente contempla tudo isso. Porém, só que o Criador, ele não trabalha da forma que eu quero ou da forma que você quer. Ele trabalha no oculto, no secreto. Os pensamentos dele, na própria palavra diz, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, porque haja visto que os pensamentos, por mais que eu projete para a minha vida, por mais que você projete para a sua vida, os pensamentos do Criador ainda são superiores a nós. Ele contempla, ele sabe de todas as coisas. O nosso próprio Criador, ele é estrategista em livramentos, em proteção. Então, ele trabalha de uma forma que você nunca jamais irá compreender, e nem se você tentar compreender, você vai enlouquecer. Então, muitas vezes você fica ansioso, aflito, angustiado, porque você entrega pela metade, você coloca lá, é como se você estivesse com o pé em cima do muro, aí você não tem uma decisão, eu pulo ou fico. Só que na palavra do Criador, aqueles que têm fé, aqueles que vivem pela fé, eles têm que se posicionar, ou vai ou não, ou sim ou não. Não existe talvez aquele que vive verdadeiramente pela fé. Você pode contemplar as piores atrocidades. Aqui, por exemplo, o reino de Judá
estava sendo conquistado pelos caldeus, pelos babilônios, pelos babilônios. Quem que é a Babilônia? A Babilônia, querido, representava tudo que era feito na confusão, né? Era a própria Babel de confusão, era uma cidade grande, sem planejamento. Eles construíram essa cidade, eles próprios punham suas leis lá, entendeu? É a terra daqueles homens iníquos. O que é uma pessoa iníqua? É uma pessoa do mal, querido. É uma pessoa injusta, é uma pessoa perversa. Então, os caldeus, eles eram homens injustos, eles eram homens perversos, eram homens maldosos, né? E uma pessoa iníqua, ela transgride todos os tipos de leis, ela não respeita leis, ela não respeita normas morais, ela não respeita normas éticas, ela não respeita éticas morais, normas morais, normas da lei, ela transgride tudo. Então aqui nessa palavra, Abacuque estava diante de uma aflição, que ele estava diante dos caldeus, dos babilônios. Eram homens, verdadeiramente homens maus, homens injustos, homens perversos, homens que transgrediam leis, homens que realmente não tinham respeito, para eles, ética, moral. Isso aí, querido, não funcionava. Eles punham a própria ética, eles faziam a própria lei. Consegue compreender? Então, e era assim, fazia as coisas, não respeitava a lei, não respeitava normas morais, ética, sem qualquer tipo de ressentimento do que ele estava fazendo, sem escrúpulo nenhum. O que eles faziam, os caldeus, eles posicionavam desse jeito. Quem manda aqui somos nós que somos dono do pedaço. As normas, eu estou pouco me lixando por ética, por moral, por leis. Nós que mandamos, a maioria somos nós temos domínio, nós temos os recursos, nós temos o controle, e que vocês que se lasquem vai contra eles. Então naquela época era uma aflição. Então hoje, tudo que aconteceu na Bíblia, nos tempos passados, acontece nos tempos de hoje, né? A iniquidade, normalmente ela está relacionada com o cinismo, com a falta de caráter. Uma pessoa iníqua, ela não tem caráter, ela é fingida, sabe, um cinismo que falta, sabe, querido? É como se você pudesse falar, você tá mentindo, olha o que você tá fazendo, muda a postura, tá errado. Mas não, a pessoa que ela é iníqua, assim como esses caldeus daquela época, os babilônios, são cheios de confusão, eles não tinham caráter, eles não tinham ética, não tinham moral, não respeitavam nada, eles faziam sua própria lei, né? Eles faziam sua própria lei. Então, aqueles que se levantavam e queria, assim como Abacuque, ser justo diante do Criador, fazer as coisas certas. E o Abacuque, ele sofria porque ele falou, meu pai, o reino de Judá será conquistado por este povo. Então, na sua aflição, ele perguntava sempre para o Altíssimo, você vai permitir que uma nação iníqua destrua Judá? Você vai permitir? Aí sabe o que o Criador fez com Abacuque? O Criador diz para ele, Abacuque, lembra, Abacuque, que os meus planos ainda estão para se cumprir. Essa foi a resposta do Criador para Abacuque. Abacuque, eu estou no controle. Abacuque, os meus planos ainda irão se cumprir. A minha vontade ainda irá se cumprir nessa terra. Aos teus olhos, pode até que seja que os caldeus, os babilônios estão sobressaindo, estão vencendo. Mas não ficará assim. Abacuque queixou dizendo, poxa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. Por que os ímpios cercam os justos? E assim a justiça é torcida. Ele questionava. Então hoje, os dias de hoje, o que nós fazemos, querido? O que a gente vê? Não é o que aconteceu antes. Então a Bíblia Sagrada, a história do Antigo Testamento, ela se repete no Novo Testamento. Os profetas daquela época, as pessoas de integridade, as pessoas justas, de caráter daquela época,
elas muitas vezes questionavam o próprio Criador. Por quê? Porque eles viam a destruição, a iniquidade diante deles. E eles pensavam a violência diante deles. E eles clamavam pedindo por socorro, pedindo por ajuda. E perguntavam, eles questionavam o Criador: por que você tolera a opressão? Por que você tolera a destruição? Por que a destruição? Por que a violência estão diante de mim? Por que a lei se afrouxa? Por que a justiça nunca se manifesta? Aconteceu antes, querido. E hoje vai se repetir a história do passado, se repete no presente. Sabe o que o Criador disse para Abacuque? Olhe entre as nações e veja. Olha ao seu redor. Olhe longe de você. Fica maravilhado, querido. E admirado ele. Fique maravilhado e admirado. Por quê? Por quê, Abacuque? No tempo de vocês, eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Ou seja, o juízo do próprio Criador, ele viria. Mesmo que naquele tempo, naquela época, você contemplasse iniquidade, você contemplasse cinismo, você contemplasse falta de caráter, o Criador, ele disse para Abacuque: sossega, descanse, porque no meu tempo, no tempo determinado, o tempo ainda não chegou, o tempo do fim ainda não chegou, Abacuque, calma. E o que nós estamos vendo hoje, querido? Nós estamos meditando no Antigo Testamento, mas hoje nós estamos visualizando a era do fim, não é mesmo? A era do fim, o tempo chegou, a justiça do próprio Criador, o juízo dele estará sobre a terra. Queira você acreditar ou não, vai acontecer, já está acontecendo. As iniquidades, as maldades, a falta de caráter, a falta de ética, você acha que vai ficar impune? As transgressões contra o nosso Criador, a blasfêmia, a heresia, vocês acham que irão ficar? Não vão ficar, querido. Eu sei, assim, de repente você se pergunta, se questiona o próprio Criador. Como é possível, Pai, ver tanta iniquidade, ver tanta maldade, ver tanta perversidade, tanta injustiça e aí? E nada acontecer? Então o Criador hoje ele te manda te responder da seguinte forma: no tempo certo, eu realizarei obras que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago aos caldeus, ou seja, aquele povo mau, perverso, né? Nação cruel, impetuosa, que marcha pela largura da terra para ponderar-se de moradas que não são tuas. Olha para você ver, eram homens que tentavam tomar o que não era dele, tomar a liberdade das pessoas, tomar a posse das pessoas, tomar tudo aquilo que era da pessoa, a própria vida da pessoa, para que chegasse uma situação que a pessoa não tivesse um recurso, falar: não, vou ter que deixar para os caldeus. Eles oprimiam tanto a nação de Judá, a nação fiel, que eles ficavam sem. E Abacuque, ele ficava: pai, como é possível isso? Esse povo fiel a ti, crê em ti, como eles podem ser tão oprimidos, como eles podem ser tão aprisionado, oprimido, né? Desta forma. Mas o Criador disse: eles são povos, são pavorosos, são terríveis, fazem as suas próprias leis. Está uma palavra, eu não estou dizendo a minha própria boca. Impõe a sua dignidade. Os seus cavaleiros são mais ligeiros do que os leopardos, ou seja, aquelas pessoas que estão à disposição da maldade, daqueles caldeus que estavam ali guiando aquele povo. Eles eram ligeiros, ferozes, lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros, ou seja, aquelas pessoas que trabalhavam, que estavam à disposição daquela nação da Babilônia, estava sempre, querido, espalhado por toda parte. Sabe? Por toda parte. Eles enganavam tudo e todos. Não, era tão ligeiro, era tão especialista que ninguém consegue detê-los. Por mais que humanamente a nação de Judá, ela tentava ser estrategista para se proteger deles, eles ainda eram mais ligeiros, muito mais espertos. Aqui diz: eles chegam de longe de todos os lados, voam como águia
que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer a violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúna-se os cativos como se ajunta a areia. Zomba dos reis, dos príncipes, ou seja, eles zombam daqueles que realmente era justo, era correto, era íntegro. Isso era motivo de risos para ele. Ele ri daqueles que são honestos, daqueles que têm caráter, daqueles que querem viver dignamente, corretamente. Eles riem, eles zombam, porque eles são homens perversos, são homens maus, são homens injustos. Sabe, querido? Hoje, o que vem a meu coração, que a primeira palavra assim, que o Criador diz para mim, e eu quero compartilhar com você, é o seguinte. No Antigo Testamento, essas iniquidades estavam presentes. Aos olhos humanos, daquelas pessoas, daquelas nações justas, aquilo ali não teria uma solução, não teria um juízo, não teria como é que eu vou dizer? Uma resposta. Mas o Criador hoje, assim como ele disse, ele foi até Abacuque, ele respondeu, ele deu uma resposta bem sucinta para Abacuque. No tempo de vocês, eu realizo obra que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. No tempo do fim, o próprio juiz dele, ele é o justo juiz. Nós estamos vivendo a era do fim. Nós estamos nas duas últimas eras, a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Nós estamos contemplando com os nossos próprios olhos terremotos, maremotos, enchentes, mortes, destruição, agora, como é que chama? Todo tipo de coisas extraordinárias que antes estava previsto para acontecer, já está acontecendo. E muitos ainda estão duvidando que nós estamos na era do fim. O fim dos tempos, as profecias de Apocalipse estão materializando diante dos nossos olhos, a maldade está aumentando, a assolação, o abominável está aí diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo o antimachias atuante na terra, com seus cavaleiros, né? Atuante, trabalhando para ele. E ele só não manifestou ainda porque a igreja fiel, aquela que guarda e clama pelo nome verdadeiro do Pai, do Filho, ainda está na terra. Ele só pode dizer, eu sou aquele que veio para governar o mundo depois que a igreja fiel sair da terra, foi tirada da terra, né? Foi tirada da terra. Antes disso, ele não pode manifestar, né? Muitos acreditam que não terão 2 arrebatamentos. Eu creio que terão 2 arrebatamentos, pelo meu entendimento espiritual. Por quê? Porque o antimachias só pode manifestar depois que a igreja fiel for tirada. É ela que o detém. Quem que é a igreja fiel? Aqueles que invocam o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Aqueles que clamam verdadeiramente pelo nosso Criador Yahweh e nosso Criador Yahweh Shamashi. Depois que essa igreja fiel for tirada da terra, aí sim eu creio que o antimachias manifestará. Eu sei que o mundo está trabalhando para a implantação da nova ordem mundial. Isso é fato. Nós sabemos disso. Porém, o que acontece? Só que tudo está preparado. Tudo está preparado para que o antimachias se manifeste. Porém, não poderá manifestar porque a igreja fiel está na terra. É ela que o detém. E, segundo a palavra, segundo a Bíblia Sagrada, diz que ele só manifestará depois que a igreja fiel for tirada. Muitos acreditam que nós teremos só um arrebatamento, pós-tribulação, que todos irão passar pela tribulação. Eu, fielmente, eu não acredito nisso. Por quê? Como que vai ter só um arrebatamento se... Então o antimachias não vai manifestar? Como é que ele vai? Ele tem que apresentar, queridos. O antimachias ele tem que apresentar. Mas, enfim, o que eu quero dizer para você é que gere frutos de arrependimento verdadeiro, busque a presença do nosso Criador e do nosso Salvador Yahweh Mashiach, porque através de Yahweh nós chegamos a Yahweh, e a nossa verdadeira proteção, a nossa verdadeira segurança, a verdadeira paz interior é o próprio Criador que nos dá. Não é porque você clama pelos nomes certos, não é porque você invoca os nomes corretos que você está isento de preocupações, isento de perseguição. Não, querido. Os profetas anteriores, eles também passaram por isso e eles foram honrados.
Assim como eles foram honrados, nós também iremos ser honrados. E outra, na Bíblia relata que acontece da forma do Criador. Ele escreve a nossa história conforme o querer dele. Nós podemos projetar para as nossas vidas, nós podemos planejar, mas a resposta exata quem vai nos entregar é o próprio Criador. É o próprio Criador que nos entregará a nossa história, ele que escreve. Então, por isso que é importante que eu e você, ao levantar pela manhã, agradecemos por mais um dia e, acima de tudo, que ele venha guiar os nossos pés, que ele venha firmar os nossos pés para que nós não venhamos desviar, né? Que nós seguimos em direção à verdade, em direção à ética, moral, ao caráter, à honestidade, aquilo que é justo, né? Aquilo que é certo. Apesar que hoje os valores estão invertidos, que é certo é errado, que errado é certo, mas não é porque você vê a maioria praticando, não é porque você vê a maioria fazendo coisas erradas que você vai praticar, que você vai fazer, né? Quando nós nós vivemos aquela passagem, Tiago 4,7, sujeitar ao Criador e ao resista ao diabo e ele fugirá de vós, significa que quando nós obedecemos o próprio Yahshua, quando nós obedecemos tudo o que ele nos ordena e nós vivemos em submissão às vontades do próprio Pai para as nossas vidas, nós somos submissos. Nós estamos preocupados em alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne, nós estamos preocupados em viver os sonhos do próprio Criador para as nossas vidas. A fé é loucura. Muitos podem olhar para você e dizer, tá louco. Ficou doidinho agora perdeu o juízo total. Isso é um elogio para aquele que tem fé, aquele que crê que existe uma eternidade. Que aqui nós estamos só de passagem, como aprendiz. Não, mas que existe uma eternidade e que a gente se preocupa com isso. Nós temos consciência que o céu e o inferno ele existe e isso é real. Onde você quer passar a sua eternidade? No céu ou no inferno? Porque o inferno, querido, é onde estão rangendo os dentes. Você vai sofrer. Não é porque morreu, acabou, não. Não, tem um preço a se pagar. E o que vai gerar isso é as nossas atitudes aqui na Terra. É ela que vai direcionar a nossa eternidade. Talvez hoje eu falo isso para você, não seja relevante. Mas um dia você entenderá o próprio Ruach do próprio Criador irá convencer você do que eu estou dizendo. Existe, essa realidade ela existe céu e inferno, é uma realidade e não está diante de nós, a cada dia mais se aproximando. Na Bíblia Sagrada, se você ler a Bíblia, assim, se você tiver o hábito de fazer a leitura da Bíblia Sagrada, você vai perceber que o próprio Yahshua, ele falava mais do inferno do que do próprio céu. Como advertência para que eu e você pudesse nos preocupar, nos preparar, nos esforçar. Alcançar o reino celestial, querido, é um objetivo daquele que crê em Yahshua. Mas para isso eu e você tem que nos esforçar. Haja visto que nós somos pecadores, nós somos de carne e osso. Enquanto nós somos terrenos, nós somos pecadores e estamos aptos a pecar. Você tem que ter consciência disso. Né? Enquanto nós somos terrenos, nós somos pecadores, nós estamos aptos a pecar a todo instante. Por isso tem aquela passagem de se teu irmão pecar contra ti, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes ou 70 vezes 7, né? Então é para que eu e você possamos meditar. Olha, pecou contra mim, eu devo perdoar quantas vezes necessário. Se aquele irmão ou aquela pessoa chegar a você pedir perdão de todo o coração, se ele gerou um arrependimento verdadeiro, você tem que perdoar para que o Pai, nosso Pai Celestial, possa nos perdoar também. É uma moeda de duas trocas, né? Eu perdoo para ser perdoado. É assim que funciona a lei espiritual, né? Então, o Altíssimo, no livro de Naum, o Altíssimo, ele é tardinho em irar-se, mas grande em poder, jamais inocente o culpado. Jamais inocente o culpado. Ou seja, se nós somos culpados, se nós erramos, ele jamais nos inocentará. Então, ele é tardio, sim, Mas o juízo dele virá? Certamente. Cedo ou tarde ou cedo? Não. Então, o que eu convido a você que está me assistindo hoje vamos fazer o que é justo? Vamos viver o que é certo? Vamos alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne, do que nossas vontades? Posso tudo, mas nem tudo me convém. Nós temos que ter essa consciência. E quando nós somos sábios, ou seja, quando nós temos entendimento, quando a pessoa é entendida, ela afasta-se do mal, ela afasta do que é errado, né? Tudo aquilo que é errado, ela vai se afastar. Então, o que nós temos que... Quando nós aproximamos do próprio Criador, nós estamos afastando do mal.
É como os dois anjos, um do bem e um do mal do seu lado. Você fez coisa errada, você está aproximando do mal. Você fez coisa boa, coisa certa, você está aproximando do próprio Criador. Então, quando você confia nele, quando você aproxima a ele, quando você busca pela proteção dele, quando você busca pela presença dele nos seus dias, na sua vida, sabe o que acontece? Você é guardado, você é protegido, você é livre. Simples assim, meus queridos. A lei, ela funciona, a lei espiritual, ela funciona. Antes de acontecer, materializar no mundo físico, no mundo natural que nós vivemos hoje no dia a dia, ela já aconteceu no mundo espiritual. Então, por isso que eu e você, nós temos que ter entendimento e percepção do mundo espiritual. Porque antes de algo bom ou ruim acontecer no mundo, materializar-se no mundo físico, ela já aconteceu no mundo espiritual. Isso é uma realidade. Muitos não conhecem essa verdade ou desconhecem, mas isso acontece. Por exemplo, para acontecer algo, seja de bom, para receber uma bênção do próprio Criador, primeiro você vai receber no mundo espiritual, para depois você receber no mundo físico e natural. Tá bom? Então, querido, ouça os conselhos, receba a instrução para que você seja sábio. E a partir de agora, ou seja, muitos planos que eu e você projeta, nós temos que ter a certeza, a consciência que ele tem que estar alicerçado em alto. Então, nós temos que pedir, Pai, estou projetando para minha vida isso. Está alinhado contigo? Se estiver alinhado com o próprio Criador, ele vai nos dar o retorno, ele vai nos dar a resposta. Quando a gente busca, querido, pela presença do nosso Salvador, quando nós colocamos ele como primícia do nosso dia, da nossa vida, sabe o que acontece? Aquilo que você acha, por exemplo, ele pode guardar de muitas coisas, ele pode te proteger de muitas coisas, e assim como também ele pode te ensinar e te mostrar muitas coisas que você, vivendo a vida naturalmente, sem percepção do mundo espiritual, não teria conhecimento. E quando você vive em submissão ao próprio Criador e ao Salvador Yahshua, ele vai te mostrar além. Você tem uma, como é que eu vou dizer? Uma inteligência acelerada, não, antecipada. Ele te antecipa os acontecimentos, tipo isso. Você consegue detectar o bem e o mal. Sempre, assim, tem uma sensibilidade, uma percepção do mundo espiritual. Consegue entender? Então é assim, querido. Então por isso que é importante que eu e você vivemos em submissão ao nosso Criador e Salvador Yahshua Mashiach. Por quê? Porque aos seus anjos ele dará ordem a nosso respeito para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Aqui na Bíblia diz que ele vai te guardar só num local, ele vai te guardar só num lugar. Não! Em todos os seus caminhos, onde você colocar as plantas dos pés, ali tem anjos celestiais te guardando à sua direita, à sua esquerda, na frente, no fundo. Ele te cerca, é como se você estivesse cercada com um muro de fogo, de proteção, né? A proteção dele está em todos os lugares, em todos os momentos da sua vida. Quando você submete a ele, submetei ao Criador Yahweh, resista ao diabo e ele fugirá de volta. Mas quando você se afasta da presença dele, quando você não crer nele, quando você acha que pelos seus próprios recursos, pelas suas próprias forças, você é suficiente, ele não vai fazer nada por ti. Para isso, eu e você nós temos que fechar todas as brechas. O que são brechas abertas? São pecados ocultos, escondidos. São pecados, olhos de maldade, falta de perdoar, né? Inveja, cobiça. Se você tem o hábito de cobiçar algo do outro, se você tem os olhos maus, se você tem o desejo de prejudicar alguém, isso brechas que você abre no mundo espiritual, que a isso te dá a legalidade para que o diabo atue, para que ele faça com que algo de ruim aconteça com você, ou que você projete algo de ruim, ou que você venha fazer algo de ruim que futuramente venha te prejudicar. Sabe por quê, querido? Nós temos que andar alicerçado com Yahshua, porque quando nós nos ajuntamos, nos achegamos à luz, as trevas, ela afasta. Quando você busca a presença do próprio Criador, as trevas, elas tendem a afastar de você. Ela pode estar próximo de você, assim, determinado, longe de você, ou pode estar do seu lado, mas não consegue te prejudicar. Pode projetar contra você, mas não consegue êxito. Quando você está em submissão ao próprio Criador.
Agora, quando você afasta da presença dele, quando você blasfema o nome dele, quando você vive na abominação, na iniquidade, na transgressão, querido, aí sim você está chamando o anjo do mal para aproximar de você, está dando legalidade para ele atuar na sua vida, legalidade para você receber maldade, legalidade para você fazer maldade. Então, é isso. É como se você estivesse no dia e na noite. São duas distinções. O Criador, quando nós buscamos a presença dele, é luz. Quando nós afastamos a presença dele, é escuridão. Consegue compreender? Então, por quê? Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Qual que é o nome do nosso Criador? Iud Rei, Vav Rei. Na pronúncia, Yal. Qual que é o nome do nosso Salvador, Resgatador, Libertador? Yahshua Mashiach. Simples assim. Nós estamos vivendo tempos do fim, e se você não souber os nomes verdadeiros do Pai, se você não aceitá-los, naquele dia que está por vir sobre a terra, é um dia triste, querido. Porque muitos esperam, mas tem muita gente que não espera e nem acredita que esse dia virá sobre a terra, que é o juízo do Criador sobre a terra. Nós estamos vendo o juízo do próprio Criador manifestando na terra, só que as pessoas, elas estão achando que não são o juízo do próprio Criador manifestando. Olha enchentes, olha destruição, maremotos, terremotos, guerras, rumores de guerra. Isso tudo são situações do fim dos tempos, mas ainda o dia do fim ainda não chegou. Ele está aproximando. Vai ser uma realidade, vai se materializar. Porém, muitos não acreditam que isso possa acontecer e vive despreocupadamente. Mas cada um é livre para fazer as suas próprias escolhas. Quem somos nós? Nós estamos aqui como atalaia, só para dizer, preparai, acorda a igreja, eis que o fim chegou. Vamos buscar aquele que pode nos socorrer, que pode nos tirar daquela agonia que está por vir para a terra. Por quê? Porque o seu dinheiro, os seus recursos, naquele dia, você não poderá, através do seu dinheiro, através dos seus recursos, através das suas influências, você não conseguirá se livrar da agonia que está por vir na terra. Consegue compreender? Somente o nosso Criador, nosso Salvador, pode nos livrar e nos proteger deste dia que está por vir sobre a terra, né? É a época do fim chegou, a vinda do nosso Salvador, né? Só que na própria palavra diz que nos últimos dias, antes que tudo isso aconteça, saiba que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os meus pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, querido, sempre vai existir escarnecedores, aqueles que não creem. Mas eu quero dizer para você em 2 Pedro, capítulo 3, diz: como esperar pelo nosso Salvador, como esperar a vinda do Salvador. Então, nós vamos esperar esforçando, apressando, né? Tendo uma pressa para que, apressando a vinda do dia do Yahweh. Por causa deste dia, os céus serão incendiados, serão desfeitos os elementos, se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Yahweh, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforce para que Yahweh os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. É isso. Nós vamos nos esforçar para que o próprio Criador venha nos encontrar esforçando, sem sujeira, sem culpa e principalmente em paz. Simples assim, tá, queridos? Então, como esperar? Esforçando. O reino celestial é um esforço. Nós temos que nos esforçar. Talvez você caiu de paraquedas nesse vídeo, não crê nessas verdades, acha que é tolice, mas tudo bem, você tem o direito de achar que isso é uma tolice. Mas eu quero te dizer que os céus e a terra, a realidade, está diante dos nossos olhos, que nós vivemos tempos de Apocalipse, está se materializando. Lá em Apocalipse, no livro que fala sobre o fim dos tempos, diz: quando você vê a abominação, a maldade, pais matando os filhos, filhos matando o pai, coisas horrendas acontecendo,
E o que nós estamos vendo? Eu nem assisto mais jornal. De tanto ver, é tanta negatividade, é tanta loucura que eu falei, não. Eu seleciono o que eu coloco dentro da minha mente. Eu seleciono. Então, querido, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o, arrepende-se. Se você não vigiar, verei como ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Porque nessa passagem Apocalipse 3 fala assim, o Criador diz por quê? Ficar vigiando e fortalecendo por quê? Ele diz ladrão por quê? Porque quando você tiver certeza que um ladrão fosse entrar na sua casa, na sua empresa, você não ia se resguardar, se proteger, avisar as autoridades, fazer algo para se proteger? Então, na palavra do Criador diz, eu virei como ladrão, ou seja, virei de repente. Só que nós acompanhando, a gente que acompanha a Bíblia Sagrada, a gente sabe que tem os tempos determinados que a volta de Yahshua, porque tudo se encaixa. Antigamente, nosso relógio era a Arca de Noé. Hoje é Israel. Então, nós temos que ficar de olho em Israel. Tudo que começa por lá. Tá bom, querido? Espero que essa palavra possa falar no seu coração, assim como falou no meu coração, e que a graça e a benevolência do nosso Salvador esteja no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, que você possa ser guardado e protegido pela presença de Yahshua Mashiach. Yahshua vive, Yahshua reina, Yahshua governa. Aleluia. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos. Assim seja.